No silêncio cortante da noite seca, o jovem Apache rompeu as correntes que o prenderam por anos. Seus olhos negros refletindo um misto de desafio e esperança sob o céu estrelado, que parecia testemunhar sua fuga silenciosa. Cada passo que dava era um grito contínuo de liberdade emergente. Mas o deserto implacável ao seu redor sussurrava perigos silenciosos, lembrando que a verdadeira prisão ainda não havia terminado. O vento quente arrancava folhas secas, enquanto o rancho isolado onde repousava ecoava o vazio da solidão. A terra endurecida e rachada por um sol implacável se estendia além, espremida entre montanhas áridas e um horizonte causticante. O cheiro da poeira levantada pelas últimas horas se misturava ao aroma distante de madeira queimada, trazendo a sensação amarga de um passado invisível, mas sempre presente. As sombras da noite caíam pesadas, enquanto o frio noturno começava a se espalhar, como se a própria natureza estivesse dividida entre o acolhimento e a ameaça. Ao lado do jovem, silente e atento, caminhava um membro raro e corajoso da tribo, um guerreiro marcado pelas batalhas internas do povo Apache, cuja mão firme e segura indicava mais que gentileza. Simbolizava uma promessa silenciosa de proteção e renascimento. Os dois compartilhavam o peso da liberdade conquistada, sentido misto de medo e alívio queimando em suas veias. Para o jovem, cada nova brisa era um convite ambíguo. Liberdade e incerteza dançavam lado a lado, como fantasmas invisíveis a cada passo que os afastava do passado. Aquele era apenas o começo, pois as correntes que cortaram seu corpo não foram feitas só de ferro, mas de antigos rancores familiares, de tradições rígidas que pesavam mais que o aço frio. Suas próprias raízes, marcadas por desentendimentos profundos e rivalidades ancestrais, tinham mantido sua alma aprisionada. Agora libertado pela coragem incomum daquele aliado, ele encarava o destino como um caminho tortuoso, soando com a promessa dura e incerta de reconciliação. Enquanto caminhavam pela planície silenciosa, o jovem sentia o conflito interno aumentar, entre a gratidão e a desconfiança, entre o impulso de fugir para longe da dor e a sutil esperança de cura que crescia lentamente em seu coração ferido. A cada pisar no chão ressecado, a ameaça do passado também se tornava mais evidente. Familiares irritados, olhos sempre vigilantes e um mundo que pouco oferecia, além de mão fechada contra estrangeiros e irmãos rebeldes. A noite parecia se fechar com uma força quase palpável, e a tensão entre eles crescia na medida em que cada silêncio carregava o peso da incerteza. O guerreiro Apache que ousou desafiar as normas sabia que estaria colocando a própria vida em risco, carregando o jovem para longe de tudo que ambos conheciam. O medo passava pelo ar como um espectro inquieto, mas junto dele, a centelha tênue de um novo começo que talvez pudesse mudar o curso das histórias cruéis da fronteira. De repente, o som distante, um farfalhar e passos rápidos cortaram a imobilidade da noite. Vozes familiares ecoavam entre as sombras da planície, carregadas de rancor e determinação. As figuras sombrias de seus irmãos se aproximavam rapidamente, olhos brilhando em meio à poeira levantada, decididos a trazê-lo de volta contra sua vontade, selando com a força a promessa de um passado que ele jamais poderia simplesmente abandonar. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso, antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça. Dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo
e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Os passos apressados dos irmãos se aproximavam, o ranger da terra seca sob suas botas cortando a quietude como punhais invisíveis. O jovem Apache sentiu o peso da inevitabilidade pressionar seu peito, enquanto o guerreiro ao seu lado apertava a mão, um gesto quase imperceptível. Promessa muda contra o vento cortante. O ar parecia embolorar-se de tensão, cada som amplificado na imensidão daquele deserto implacável. As sombras que se projetavam nas pedras saltitantes agora traziam formas humanas, vultos que traziam o passado como correntes e aço. A noite, que momentos antes os havia protegido, agora parecia conspirar para entregá-los. O jovem respirou fundo, os pulmões puxando o ar quente e árido como uma bênção amarga. Não era apenas a fuga, era a pergunta. Seria possível romper as barreiras invisíveis que aprisionavam sua alma? O olhar do guerreiro revelava a resposta, uma determinação silenciosa, um convite a enfrentar o destino sem mais recuos. De repente, as vozes cortaram o silêncio, abafadas pelo sopro do vento, mas claras o suficiente para anunciar perigo. Volte, irmão! Gritaram, a promessa de punição pesada ressoando no eco do vale. O jovem não respondeu, mas um lampejo de desafio brilhou em seus olhos profundos. O guerreiro lançou um olhar rápido para trás, avaliando o número crescente de perseguidores. Não podemos enfrentá-los com força, murmurou, as palavras carregadas de pragmatismo. Nossos inimigos são muitos e implacáveis. Precisamos de astúcia. Eles aceleraram o passo, os corações martelando em uníssono com o bater das botas. O silêncio voltou a cair, mas agora havia entre eles uma eletricidade pulsante, não ditada pela esperança simples, mas por uma estratégia que só a experiência poderia oferecer. Longe dali, no horizonte corroído pelo calor, uma figura solitária observava atento, um caçador de recompensas conhecido por sua sagacidade e frieza, cujos olhos já haviam visto demasiadas fugas fracassadas. Desenhava um sorriso torcido ao captar o rastro dos fugitivos. Seu faro indicava mais do que simples perseguição. Prenunciava uma armadilha montada, com precisão. Enquanto isso, o jovem Apache lutava para dominar o medo que gargalhava dentro de sua garganta apertada. Desconfiança batia como um tambor em sua mente, uma batalha silenciosa contra a gratidão que começava a germinar pelo guerreiro que o protegia. Cada passo era um teste à sua alma ferida pela tradição e pelo rancor ancestral. O guerreiro parou repentinamente junto a um arbusto retorcido, seus dedos encontrando raízes resistentes sob a terra seca. Aqui, disse baixinho, um abrigo improvisado, mas seguro pelo menos por algumas horas. Não podemos seguir direto, ou eles vão nos cercar. O jovem assentiu, o olhar distante, como se percebesse que o verdadeiro desafio não era a perseguição dos irmãos, mas a longa jornada interna que teria de encarar dali para diante. Sentaram-se lado a lado, a noite despejando seu silêncio pesado ao redor, enquanto os olhos do guerreiro brilham, revelando histórias não contadas. Você carrega mais do que correntes físicas, sussurrou ele. Carrega a dor de um povo dividido, de escolhas que pesam como pedras. Ao longe, o deserto murmurava segredos antigos. Mas ali, naquele esconderijo temporário, havia apenas a respiração compartilhada e o peso das decisões iminentes. O jovem ficou em silêncio, a memórias dos gritos das vozes familiares misturando-se ao bater do coração. Será que algum dia poderia romper as amarras invisíveis do passado? Ou seu destino estaria inexoravelmente ligado ao ciclo de vingança e sofrimento?
Horas passaram, e o rescaldo do momento trouxe uma resolução tímida ao espírito nervoso do jovem fugitivo. "Por que você me ajuda?" perguntou, a voz rouca cortando o silêncio. "Porque às vezes o futuro depende de quem ousa mudar seu próprio caminho", respondeu o guerreiro firmemente. "E o seu caminho ainda pode virar a maré desta história. Mas o deserto não é amigo dos frágeis. Lá fora, o vento trouxe um cheiro estranho. Fumaça distante. Chamas que devoravam ecos de madeira e pólvora. O coração do jovem apertou, a sombra da ameaça crescendo como um monstro invisível. Antes que a palavra pudesse ser pronunciada, um ruído seco interrompeu a paz precoce. Engalho quebrando. Um movimento. Os olhos do guerreiro se estreitaram. "Alguém está nos observando", disse baixo, a voz tensa como corda de violino. O coração do jovem congelou. Estavam sendo caçados também por outros? Inimigos que não conheciam? Ou talvez aliados falsos que poderiam traí-los? Na imensidão do horizonte apagado pela fumaça e pelas estrelas, uma silhueta sombria avançava, passos firmes e decididos. O jovem Apache sentiu o baque seco de uma pistola sendo apoiada contra sua nuca, enquanto uma voz áspera e carregada de ódio sussurrava: "Fuga terminada. Você não vai escapar dessa vez." O guerreiro sacou sua faca com rapidez, mas o número de capturadores era maior do que o previsto. E assim, no silêncio absurdo da noite estilhaçada pela ameaça crescente, o jovem ficou preso entre o passado e o futuro, sem ainda saber que a verdadeira luta teria de acontecer não apenas fora, mas dentro de seu próprio coração. O que suas escolhas trarão? Libertação? Traição? Ou um sacrifício que vai mudar para sempre o destino daqueles homens e da terra que os engoliu? Um suspiro cortou a noite, e no limite do desespero, uma palavra escorregou entre dentes cerrados: esperança. O estalo seco da pistola contra a nuca do jovem Apache congelou a respiração na garganta da noite. O guerreiro, ainda com a faca empunhada, balançou os olhos na direção dos vultos que se aproximavam, sentindo o aperto do medo se enroscar em seu peito como um laço invisível. Não havia tempo para hesitar. Mãos agarraram o jovem com firmeza, arrastando-o para um círculo de luz bruxuleante de lanternas rudimentares que revelavam rostos duros, marcados pelo rigor da terra e do ódio. "Nem pense em fugir", rugiu uma voz conhecida, grossa como o punho de uma luta antiga. Eram irmãos, tão implacáveis quanto a aridez que os cercava, guiados pela ira e pela tradição que não perdoava desvio. O jovem Apache sentiu o peso das correntes invisíveis apertar novamente, não de ferro, mas de olhos que julgavam e mãos que puniam. Seu coração disparado martelava um tambor que não deixava lugar para a esperança, ao menos não naquele instante. O guerreiro se segurou firme, respirando fundo, para a salvação que ainda pudesse tirar daquela noite sem lua. Ele se lançou à frente, bloqueando com o corpo o avanço impiedoso, sua faca brilhando como um relâmpago contido, um sinal silencioso de que ninguém cruzaria a fronteira do seu juramento sem enfrentar seu aço afiado. Se querem silêncio, venham e encontrem-o, mas não entrando aqui sem combate. Suas palavras cortaram o ar, firmes como a rocha seca, mas carregadas de promessas e feridas já abertas. Ao redor, o grupo vacilou, não por coragem do guerreiro, mas pela sombra incerta que a noite lançava sobre seus próprios corações. Havia um conflito,
um misto de raiva e dúvida, como se o passado os puxasse, dilacerando-os no meio do caminho. O jovem Apache, amarrado e sem defesa, sentiu um lampejo de gratidão ainda inexplorado pelo companheiro que arriscava tudo por ele. Um risco que se refletia também nas próprias pedras do deserto, duras e inflexíveis, mas silenciosas testemunhas de uma luta maior do que qualquer um ali poderia verbalizar. Com um gesto rápido, o guerreiro indicou um movimento sutil para trás, uma promessa velada de que nada estava perdido, porque ali, nas fronteiras da terra e da alma, a coragem às vezes nasce do desgaste das cadeias, visíveis ou não. Os passos dos perseguidores vacilaram por um instante, e mesmo sob o domínio do medo, alguns sussurraram entre si. Oprimidos, sim, porém divididos. A família era complexa. A lealdade, muitas vezes, uma serpente enrolada nos próprios corações. A noite parecia denunciar cada pensamento sombrio, enquanto a respiração dos prisioneiros se misturava ao vento quente que ainda carregava o cheiro distante de fumaça e madeira queimando, como se a própria terra clamasse por algo que eles não podiam ainda entender. Por que fugir? Questionou um dos homens, quase num lamento. O sangue que derramamos vem de nossas próprias raízes. Romper isso é profanar o caminho que nos mantém vivos. O jovem Apache encarou o rosto endurecido do interlocutor, encontrando naqueles olhos cansados a mesma dor que sentia presa dentro de si. Não havia fácil resposta para aquela pergunta, mas sua alma gritava contra o silêncio da resignação. Porque viver preso é morrer em vida, respondeu devagar, quebrando o peso do ar, sua voz um fio de esperança e desafio ao mesmo tempo. Os outros olharam para o guerreiro, que manteve sua postura de escudo silencioso. Naquele momento entre eles, um diálogo mudo tomava forma, um confronto invisível entre o passado e o futuro, entre o medo e a possibilidade. Antes que as palavras pudessem se multiplicar, um estampido abafado ressoou à distância. Todos se congelaram, o som ecoando rápido como um trovão premonitório. O guerreiro avisou, sem necessidade de gestos. Armadilha! Falsos companheiros rodeando de outro lado do morro. Um frio atravessou a espinha de todos, e mesmo os endurecidos sentiram o aperto do pânico nestes segundos preciosos. O jovem Apache apertou os olhos, sentindo que estava mais próximo do precipício do que nunca, não só pela emboscada, mas pelo peso da decisão que ainda carregava no peito. Mais vozes se aproximavam, dessa vez não dos seus irmãos, mas de uma força desconhecida e fria. Caçadores, espiões da fronteira, sombras que se alimentavam do medo alheio para rir da própria vida. O guerreiro deu uma última olhada para o jovem, palavras que não precisavam ser ditas. Este é o momento. Seja forte, onde os passos firmam o destino. O cerco apertava e o deserto implacável testemunhava, silencioso e impassível, o embate entre homens e fantasmas do passado. No ar tenso, restava uma única certeza, uma faísca tênue capaz de incendiar o futuro. O jovem Apache precisaria escolher entre se render ao seu destino traçado ou se lançar no abismo de uma revolução silenciosa que só a coragem poderia conjurar. Antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, um ruído estranho rasgou a penumbra. Um grito que não deveria ter sido ouvido, sussurrou o guerreiro, os olhos arregalados, fixos em uma sombra que se era mais que sombra. Uma revelação prestes a explodir sob a luz trêmula da noite. E naquele instante fatal, o jovem soube que a verdadeira prisão poderia ser quebrada, ou eternizada,
na mais inesperada das alianças. Ainda assim, o ar carregava a promessa de algo que mudaria tudo. Não era o fim. Era apenas o alvorecer de uma nova guerra dentro do silêncio da alma. E enquanto as estrelas assistiam mudas, um estranho chamado cortou o ar, congelando o tempo com sua ameaça velada. Vocês não estão sozinhos. Nem todos os fantasmas querem ver a liberdade renascer. O frio da noite parecia congelar o tempo quando a pistola esquentou contra a nuca do jovem Apache. Um arrepio subiu pela espinha como um sussurro gélido. Seus olhos buscaram. Desesperados, o olhar firme do guerreiro ao seu lado, que agora se encontrava cercado, a faca brilhando com o brilho fugaz da lua. As sombras ao redor os pressionavam, rostos marcados pela dureza do deserto, tão implacáveis quanto o rancor estampado em seus olhares. O silêncio cortante foi quebrado por ordens ásperas. A voz do irmão mais velho, carregada de uma ira ancestral, proibiam que o jovem fugisse, que rompessem o ciclo que os mantinha presas àquelas raízes secas pelo tempo e pela dor. Ele sentiu o peso invisível das correntes reaparecer, não de ferro, mas de consciência, julgamentos e vulnerabilidades expostas. O guerreiro bloqueou o avanço com o corpo, um escudo feito de carne e vontade, sabendo que nada poderia impedir aquelas mãos frenéticas, senão a coragem que ainda pulsava forte em suas veias. Seus olhos escaneavam cada sombra, cada tremor na escuridão. Um conflito profundo crescia no ar. Raiva contra esperança, tradição contra desejo de mudança. O jovem Apache apertou os punhos, o rosto endurecido, o coração batendo como tambor de guerra, mas também como súplica silenciosa para uma chance de renascer além daquele círculo vicioso. Em seus pensamentos, uma batalha cruenta entre a lealdade exigida e o anseio pela liberdade. Sua voz, rouca e baixa, rompeu o silêncio. Viver preso é morrer antes do último suspiro. Esse desafio acendeu um brilho hesitante nos olhos duros dos irmãos, que hesitaram sob o peso daquela verdade exposta. O guerreiro ao seu lado permaneceu firme, firme como a rocha, carregando o escudo da proteção e do risco. De repente, um estampido distante fez o grupo congelar em alerta. No instante seguinte, a voz grave do guerreiro soou no ar quente, carregada de pressentimento. Armadilha, falsos sorrisos do outro lado do morro. O medo invadiu os corações como uma onda súbita e avassaladora. O desconforto que antes se disfarçava tornou-se palpável, tangível no ar que parecia pesar mais a cada momento. O jovem sentiu a areia fria sob os pés tremer, como se os próprios espíritos da terra prenunciassem o caos iminente. Mais passos surgiram, não vindos dos irmãos, mas de uma presença distante e desconhecida. Rostos sem compaixão que se alimentavam do medo e da desolação. Caçadores silenciosos da fronteira, sombras que se moviam sem aviso, portadores do destino cruel que tecia as histórias de sangue e fogo. O guerreiro lançou um último olhar para o jovem, uma mensagem sem palavras. Vinha a hora de ser forte, de enfrentar o precipício que se descortinava entre passado e futuro. A noite parecia suspirar, cobrindo tudo com a penumbra densa e opressora. Subitamente, um ruído cortou a tensão como uma faca afiada. Um grito quase abafado, que não deveria ter sido ouvido. Uma revelação nascida da escuridão. Os olhos do guerreiro arregalaram-se em desespero contido. A silhueta que se aproximava não era sombra comum, mas um espectro atento, um aviso cruel, que carregava uma aliança inesperada e perigosa. No instante seguinte, o jovem Apache
sentiu a pressão das correntes, não visíveis, mas afiadas demais para ignorar, começarem a se desfazer, ou talvez a se apertar ainda mais, de acordo com os passos daquele estranho emissário da noite. O mundo à sua volta mudou com o sopro dessa nova presença, e um frio inconfundível tomou conta do ar. Sua mente bradava por respostas, que não chegavam. Quem era aquele que ousava interromper o embate dos seus? Amigo ou inimigo disfarçado na sombra? A luta nascia não só fora dele, mas dentro, nos impulsos contraditórios entre confiar e fugir, proteger e ser protegido. Enquanto isso, o caçador de recompensas observava distante, um sorriso torto brotando em seus lábios secos. A armadilha se fechava lentamente, e ele sabia que nessa captura havia muito mais em jogo do que sangue e pólvora. Havia um segredo prestes a explodir na fronteira, prestes a incendiar as histórias mornas do deserto. O guerreiro sentiu o aço da sua faca tremular em sua mão, enquanto o jovem Apache entreabriu os olhos, segurando o último fiapo de coragem que lhe restara. A noite parecia partir em silêncio, e a respiração do deserto tornava-se um grito abafado entre os dentes do destino. Ali, naquele instante angustiante, no limiar entre o desespero e a esperança, a fronteira ganhou uma cicatriz nova, feita de escolhas que rasgavam almas e destinos. E, com um movimento quase imperceptível, uma luz tênue surgiu no olhar sombrio do jovem. Um presságio cruel embutido em suas palavras silenciosas. Nem todos os fantasmas querem ver a liberdade renascer. O careta seco da pistola contra a nuca do jovem Apache fez com que a noite silenciosa parecesse morder sua respiração. Seus olhos buscaram instintivamente o olhar firme do guerreiro ao lado, que agora permanecia em posição tensa, a faca brilhando sob a luz tênue da lua. As sombras ao redor os comprimiam, trazendo rostos rígidos, marcados pela dureza da terra e pelo rancor acumulado por anos. A voz áspera do irmão mais velho cortou o ar quente, carregada de uma ira ancestral que ressoava como um trovão contido. Não há lugar para fugitivos entre nós. O peso das palavras caiu sobre o jovem, como correntes invisíveis de julgamentos que feriam mais que o aço. O guerreiro bloqueou o avanço, seu corpo se tornando um escudo vivo, pulsando com a determinação afiada da lâmina em sua mão. Seus olhos vasculhavam a escuridão, captando qualquer movimento, qualquer hesitação. A batalha silenciosa entre raiva e esperança tingia o ar, um fio tênue, prestes a se romper. O jovem Apache apertava os punhos, o semblante endurecido, o coração martelando uma melodia de resistência e súplica. Viver preso é morrer antes do último suspiro, murmurou. A voz, um sussurro rouco, que carregava tanto um desafio quanto um pedido. Houve um instante de silêncio pesado, olhos se encontraram e a convicção enfeitou o semblante endurecido de seus irmãos. O guerreiro permaneceu firme, sólido como as rochas que cercavam aquelas planícies ariscas. Então, um som distante cortou o silêncio. Um estampido, abafado que reverberou como um alerta sombrio. A voz grave do guerreiro soou, carregada de pressentimento. Armadilha. Falsos sorrisos do outro lado do morro. O pânico se infiltrou nas veias, tomado forma palpável no ar denso que os envolvia. O jovem sentiu a terra seca tremer sob seus pés,
como se os espíritos ancestrais anunciassem o caos iminente. Passos surgiram, não dos irmãos, mas de sombras que não pertenciam a nenhuma tribo. Rostos desdenhosos que deglutiam medo e desolação. Caçadores da fronteira, silhuetas furtivas que se moviam sem aviso, portadores do destino cruel e incerto. O guerreiro lançou uma última mirada para o jovem, uma mensagem muda, carregada de urgência. Era hora de ser forte, de enfrentar o abismo que se abria entre passado e futuro. A noite pareceu suspirar, enrolando tudo em sua penumbra opressiva. Subitamente, a tensão foi rasgada por um som inesperado, um grito abafado, que não deveria ter sido ouvido. Uma revelação nascida da escuridão. Os olhos do guerreiro se arregalaram, enchendo-se de desespero contido. A silhueta que se aproximava não era uma sombra comum, mas um presságio vivo, um aviso cruel que trazia uma aliança inesperada e perigosa. O jovem sentiu, então, o peso das correntes, invisíveis, porém afiadas demais para serem ignoradas, começarem a se desmanchar, ou talvez a se apertar ainda mais, conforme passos firmes e decididos marcavam a chegada daquele estranho emissário da noite. O mundo ao redor mudou, dobrado pelo sopro daquela nova presença. O ar tornou-se frio, cortante como um haste embainhado. Sua mente clamava por respostas que teimavam em não vir. Quem era aquele que ousava interromper a luta entre seus? Amigo ou inimigo disfarçado na sombra? A batalha, agora, não era apenas exterior. Nascia dentro dele, incendiando impulsos contraditórios entre confiar e fugir, proteger e ser protegido. Do alto de uma colina distante, o caçador de recompensas observava, um sorriso torto se formando em seus lábios ressecados. Sua armadilha se fechava com precisão mortal, sabendo que ali estava em jogo mais que vida e morte. Um segredo que, uma vez revelado, inflamaria as histórias estagnadas do deserto. O guerreiro sentiu tremor da faca na mão, enquanto o jovem Apache entreabriu os olhos, segurando o último fio de coragem que lhe restava. A noite parecia se partir em silêncio, a respiração do deserto transformando-se num grito sufocado, preso entre dentes cerrados e destinos entrelaçados. Naquele instante angústia, os passos aperfeiçoavam o desfecho da fronteira, marcando uma cicatriz profunda no solo e na alma. Algo ia se romper. Um segredo estava prestes a emergir da escuridão. E então, com um movimento quase imperceptível, um brilho tênue surgiu no olhar sombrio do jovem. Um presságio cruel que flutuou no ar carregado, moldado em palavras surdas, que repeliam e atraíam, anunciando a luta que estava por vir. Nem todos os fantasmas querem ver a liberdade renascer. O frio repentino da presença invisível que se aproximava apertou os sentidos do jovem Apache como um laço sufocante. A lâmina do guerreiro cortava o ar com um brilho certeiro, mas o círculo que se fechava sobre eles aumentava, tão implacável quanto o sol que já haviam deixado para trás. Os olhos do fugitivo buscavam a única saída possível, não no deserto aberto, mas dentro da tensão que agitava entre aqueles homens que antes haviam compartilhado seu sangue, sem saída, mas não sem esperança. O guerreiro mexeu as mãos com um ritmo calmo, chamando o jovem a se agachar, a fundir-se com as sombras do arbusto retorcido. A respiração deles se misturava ao silêncio, pesado demais para ser parado. O coração do Apache martelava como galope de cavalos à distância.
enquanto as vozes cresciam e se misturavam a passos firmes e ameaçadores. O mais velho deles avançou com uma fúria contida, voz grave, carregada do peso dos ancestrais. Deixe essa loucura, irmão. A honra do nosso povo está na lealdade. Fugir é um crime maior do que a própria traição. O jovem não respirava, mas no fundo lutava contra o aperto das correntes invisíveis, contra a sensação cruel de que seu corpo era apenas o cárcere para um grito mudado em silêncio. No olhar do guerreiro havia um convite silencioso para resistir, para não se curvar a essas vozes que clamavam por uma ordem esquecida. De repente, o estampido ao longe rasgou o ar como um trovão pressagiado, congelando aqueles homens no espaço entre o ataque e a fuga. O inferno se aproximava pelo outro lado do morro. Os olhos do guerreiro brilhavam com fogo frio. Armadilha. Eles querem quebrar nosso espírito, dividir nossos laços. O jovem sentiu o peso da escolha que apertava sua garganta. Permanecer entre os mesmos que fariam dele uma sombra atrás das grades do passado, ou se lançar para o desconhecido, onde a liberdade parecia uma promessa perigosa demais. Os passos novos soavam mais próximos, e uma presença desconhecida era anunciada por silhuetas que traziam consigo a ameaça do silêncio cortante dos caçadores da fronteira. Rostos que conheciam piedade, que se alimentavam do medo como se fosse a única moeda daquela terra árida. O guerreiro se ergueu como um bastião contra o destino, seus olhos comando e sua faca, a promessa última de resistência. Ele olhou para o jovem e falou com voz baixa, porém firme. Agora é o momento de ser mais que um fugitivo. Seja o fogo que desafia a tormenta. Então, uma sombra se moveu entre as árvores secas, um passo que não deveria ter sido ouvido se não tivesse passado pela fenda do destino. Um grito abafado, um sinal inesperado, que rompeu a tensão congelada no ar. O guerreiro arregalou os olhos, entendendo que aquele chamado mudaria o curso da noite. O jovem ficou imóvel, sentindo um frio estranho, como se as correntes invisíveis que o prendiam começassem a se desfazer, ou talvez apertar de vez, conforme aquele estranho emissário pousava sua aura no espaço entre aliados e inimigos. A pergunta em sua mente desesperada não tinha resposta. Quem era aquele que ousava cruzar aquela fronteira tão tensa? A salvação ou a ruína? A batalha que ele travava não era mais apenas com pistolas e lâminas, mas com sentimentos conflitantes, entre braços que poderiam proteger e mãos que poderiam aprisionar. No alto das rochas distante, o caçador de recompensas observava a cena, os lábios esticados num sorriso torcido, enquanto desenhava a armadilha que faria o destino dos fugitivos se escrever em sangue e fogo. Sabia que aquela captura traria revelações que inflamariam as histórias já gastas daquele terreno implacável. O guerreiro sentiu a faca vibrar em sua mão, a tensão da lâmina refletindo o tumulto no olhar do rapaz. O deserto respirava um silêncio carregado, tornando-se um grito calado, um desafio sussurrado entre os ecos das estrelas. No calor dessa angústia, naquele instante congelado entre o passado e o futuro, um fogo tênue acendeu nos olhos do jovem. Um brilho febril, um presságio velado. Palavras sem som queimavam em seus lábios, enquanto uma sombra se levantava das profundezas da alma. Nem todos os fantasmas querem ver a liberdade renascer. O estalo seco da pistola contra a nuca do jovem. Apache mergulhou um instante em um silêncio esmagador,
fazendo o coração da noite pulsar com um ritmo pesado, quase sufocante. O guerreiro permaneceu imóvel por um breve segundo, a faca ainda erguida, refletindo a luz trêmula da lua, enquanto os olhos penetrantes dos irmãos se fechavam em torno deles, tecendo um círculo apertado de julgamento e ameaça. Mãos firmes agarraram o jovem com uma força que fazia cada músculo se esticar em resistência contida. As lanternas ao redor lançavam sombras dançantes que pareciam formar presenças espectrais, testemunhas mutantes daquele confronto de antigos laços e desejos de fuga. O jovem sentiu o peso invisível das correntes de dor, lealdade e tradição se fechando, não de ferro, mas de olhar severo e palavra ameaçadora. O guerreiro não hesitou. Com o corpo postado de frente à horda, tornou-se um escudo de carne e aço, firme e impenetrável. Sua voz cortou a quietude, rouca e carregada de determinação, que reverberou sobre a terra seca. Se querem silêncio, venham me encontrar. Não cruzem esta fronteira sem luta. Por um momento, as sombras oscilaram. Um murmúrio sussurrante percorreu o círculo de homens endurecidos, uma hesitação rara na avalanche de ódio. No olhar do guerreiro brilhava a promessa de uma batalha que ultrapassava lâminas. Era o confronto entre o desejo ancestral de prender e o anseio iluminado pela chama da liberdade. O jovem Apache, amarrado e sem defesas, sentiu um lampejo delicado, quase escondido, de gratidão pelo que presenciava, a coragem de seu aliado que ousava desafiar tudo. Nos olhos do guerreiro, histórias não contadas fluíam, narrativas de dor compartilhada e resistência silenciosa. Sem aviso, um som seco quebrou o ar como lâmina cortante. Um galho estalou à distância, anunciando uma presença nova e inesperada. O guerreiro, olhos estreitos e ávidos, sussurrou: "Alguém nos observa." O jovem sentiu o sopro gélido do medo, uma sombra que escorria entre eles, trazendo uma incógnita ameaçadora. Em meio à tensão, um estalo metálico distanciado reverberou pelo vale, um aviso latente de armadilha. A voz grave do guerreiro ressoou firme. Falsos amigos surgem além do morro. A terra sob seus pés pareceu estremecer, como se os próprios antigos espíritos alertassem do perigo iminente. Os irmãos vacilaram, inquietos, divididos entre a fúria ancestral e o receio do inesperado. O jovem Apache engoliu em seco, o nó na garganta apertado pela certeza fria de que o passado o engolia. Mas um futuro incerto se abria, informado por traições ocultas e segredos por revelar. No horizonte marcado pela lua, silhuetas moviam-se, não irmãos, mas caçadores frios e meticulosos que sorriam diante do medo alheio. Predadores da fronteira. Seus olhos brilhavam com precisão letal e um rancor que consumia qualquer esperança. O guerreiro mergulhou seu olhar no do jovem e disse, baixo, porém inabalável: "Este é o momento de ser mais que um fugitivo. Seja o fogo invencível diante da tempestade." Suas mãos firmes apertaram a daquele que desafiava correntes invisíveis. Então, o impossível aconteceu. Um grito abafado rasgou a penumbra. Um sinal oculto que não deveria ter cruzado os limites do silêncio. O guerreiro arregalou os olhos, compreendendo que aquela voz marcaria uma nova virada, uma aliança imprevista ou trágica. O jovem Apache ficou paralisado, sentindo as correntes que o prendiam começarem a ceder, ou a apertar, conforme aquela sombra avançava. O ar gelado trouxe consigo a promessa amarga de um desequilíbrio entre aliados e inimigos.
Em sua mente fervilhavam perguntas sem respostas. Quem ousava cruzar essa tênue linha? Um novo amigo? Um lobisomem disfarçado? A parede entre confiar e temer, proteger e ser traído, ardia queimando mais que eu. Sol da meia-noite. No alto das colinas, o caçador de recompensas esboçava um sorriso torto, certo de que sua armadilha fechava o cerco. Ali, sangue e revelação se entrelaçariam, desnorteando os corações vulneráveis daquela terra fatigada pelo passado. O guerreiro firmou a ponta da faca com mãos trêmulas, enquanto o jovem, entreabertos olhos, agarrou o último resquício de coragem, um fio tênue que poderia ser salvação ou ruína. A noite se desdobrava em silêncio sufocado, como uma respiração presa entre gritos não ouvidos. Um balé de destinos prestes a se quebrar, cicatrizes incrustadas no solo e na alma da fronteira. Na escuridão que os engolia, um brilho nasceu no olhar do jovem, um presságio frio, cruel e, ainda assim, carregado de uma força inexorável. Palavras não pronunciadas ardiam nas profundezas do peito. Uma sentença sem som que se impunha como o último suspiro antes do abismo. Nem todos os fantasmas querem ver a liberdade renascer. A respiração abafada do jovem Apache se entrecortava contra a pistola cravada na nuca. O peso gelado do aço era um sussurro cruel, lembrando-lhe que a noite não mais os protegia, mas os entregava. Ao seu lado, o guerreiro ficava tenso, os dedos crispados em torno da lâmina, cada músculo pronto para explodir num combate que sabia ser desigual. Os olhos dos irmãos, os mesmos que por anos haviam mantido viva a tradição de punir a fuga, fitavam-nos com dureza. Carregavam não era apenas pelo ato em si, mas pela traição silenciosa que desafiava as leis ancestrais. O peso do passado se ergueu como uma montanha sombria entre eles, tão implacável quanto o solo árido que engolia seus passos. Mas o guerreiro não cedeu. Com um corpo que pulsava esperança e desafio, fez-se barreira entre o jovem e a ira familiar. Sua voz saiu firme, embebida das cicatrizes do deserto e das histórias nunca sussurradas em voz alta. Se buscam silêncio, venham obtê-lo, mas não cruzem meu limite sem lutar. Não era apenas um aviso, mas um juramento. Por um instante, o ar pareceu pesar e se arrastar, como se até o vento esperasse o desenlace. As vozes dos irmãos hesitaram, o ódio diluído pela dúvida que assomava nos olhos endurecidos. Naquele sussurro entre tempestades, o jovem sentiu o mais tênue lampejo de gratidão. Não pelo gesto dos irmãos, mas pela lâmina que o guerreiro mantinha firme. Um símbolo vivo de resistência contra a armadilha do destino. De repente, o estalo de um galho secando sob um passo inesperado rompeu o silêncio pesado. Os olhos do guerreiro estreitaram, varrendo as sombras, detectando o inimigo invisível que se escondia no limiar. Alguém está nos observando, murmurou com voz carregada de pressentimento. A sensação de estar entre presas e predadores triunfava no ar quente. Aquele instante transcendia a mera briga familiar. Era um enredo onde ancestrais, fantasmas e feridas sangravam sem remissão. O jovem sentiu o nó no peito apertar ao perceber que o cerco prendia mais que seus corpos. Prendia suas vozes, seus desejos, suas almas anelantes. Mas não demorou para que a verdadeira ameaça emergisse do horizonte. O estampido abafado, que ecoou da clareira ao longe, foi como um rugido negro, anunciando a chegada de um perigo maior mais frio. Armadilha, sussurrou o guerreiro, olhos brilhando como faíscas na noite.
Eles não estavam sozinhos. Sorrisos falsos e alianças traiçoeiras se formavam além da colina. O medo invadiu os corações com a voracidade de um fogo que devora tudo ao redor. O jovem sentiu a areia deslizar sob seus pés e entendeu, sem palavras, que o passado parecia se fechar como um punhal contra o presente. Os irmãos se voltaram uns contra os outros, divididos entre a fúria ancestral e o pressentimento do desastre iminente. Do outro lado, nas sombras longínquas, as silhuetas de caçadores da fronteira se aproximavam, vultos sem piedade, movidos pela caça e pelo desdém. Rostos que engoliam medo para cuspir vingança, famintos por sangue que não era originalmente deles. O guerreiro olhou nos olhos do jovem, e no silêncio entre eles, teceu a palavra que carregava o peso da urgência. Agora é o momento. Seja mais que um fugitivo, seja o fogo que desafia a tempestade. O ar cortou com uma voz desafinada, um grito abafado que não deveria ter atravessado o véu do silêncio. O guerreiro arregalou os olhos, a alma tensionada entre a esperança e o pavor. A silhueta que avançava não era sombra comum, era em sinal quente de alianças inesperadas ou de traição disfarçada de socorro. O jovem sentiu as correntes invisíveis, mais afiadas que o aço, começarem a se dissolver, ou talvez a se apertar num nó fatal. A aura daquele estranho emissário flutuava entre eles, carregando perguntas que queimavam sua mente silenciosa. Amigo ou inimigo? Salvação ou ruína? Dentro dele, uma batalha distinta da que cercava seus corpos travava-se agora. Entre o impulso de confiar e o medo de ser traído, entre o desejo de proteção e o lampejo de fugir, o jovem lutava por cada respiro, por cada esperança. Mais ao longe, o caçador de recompensas observava. Seu sorriso curvado indicava que o cerco estava se fechando. Esta captura não seria apenas sangue derramado. Seria a explosão de segredos guardados, a faísca que incendiaria as histórias estagnadas do deserto esquecido. O guerreiro sentiu a faca tremer levemente nas mãos, espelhando o tumulto no olhar do jovem. A noite parecia suspirar, como se o próprio deserto prendesse a respiração num grito surdo. Naquele instante dilacerante, entre o sopro do desespero e a sombra da esperança, um brilho cruel floresceu no olhar do jovem Apache. Palavras sem som se formaram profundamente em seu peito, chamando a um futuro incerto e perigoso. Nem todos os fantasmas querem ver a liberdade renascer. A pistola, que pressionava a nuca do jovem Apache, não era apenas uma ameaça, mas o último fio invisível que prendia sua liberdade aos gritos antigos daquela terra castigada. Ele sentia o aço frio que arrancava a respiração da noite, enquanto ao seu lado, o guerreiro mantinha-se firme, um escudo de carne e coragem, a faca reluzindo sob a tênue luz da lua. O cerco se estreitava como uma serpente, cortando o sopro da esperança entre os homens, que, por sangue e costume, escolhiam a prisão antes do desconhecido. Os irmãos, espectros endurecidos pelo deserto e pela tradição, olhavam para o jovem como quem vê um vocífero proibido. Seus olhos traziam rancor, cansaço, mas também uma sombra tênue de hesitação. O murmúrio da vingança embalava seus corações. Mas uma dúvida palpável os assolava. Talvez a chama acesa no guerreiro fosse mais que um fogo solitário. Talvez pudesse desencadear uma nova era entre as ruínas do passado. Viver assim, o Apache murmurou, a voz rouca e firme,
pondo luz na escuridão interna daquela roda cerrada. É morrer antes do último suspiro. Aquelas poucas palavras pairaram no ar como uma promessa e um desafio. O silêncio respondeu, pesado e denso, enquanto a respiração de todos se misturava ao sussurro do vento que vinha de longe, carregando no bojo o cheiro incerto do futuro. O guerreiro ergueu a voz com clareza cortante. Se desejam silêncio, venham encontrar. Não era apenas um grito de resistência. Era um pacto sagrado gravado nas pedras daquele chão ressequido. A promessa de que não recuariam, de que a fronteira seria testemunha de sua luta até o último suspiro. A tensão congelou as vozes, mas não evaporou o conflito velado que se espraiava em cada rosto. Por dentro, a batalha entre o passado e a esperança consumia cada um, lançando à tona antigas rivalidades e questionamentos nunca ousados. De repente, um estalo, seco, desesperado, rompeu o equilíbrio. O guerreiro agarrou o jovem com firmeza e sussurrou: "Alguém nos espia." O medo dançou nos olhos deles, sombra implacável que se apoderava da noite. A armadilha estava pronta. Do outro lado do morro, a chegada das forças ocupava o mesmo espaço do silêncio. Os caçadores da fronteira, gelados e impiedosos, se faziam visíveis, vindos não por laços ou sangue, mas pela fria mercantilização da caça humana. Eram predadores do medo, ecoando a brutalidade sem história que consumia aquela terra. O guerreiro tomou a decisão. A voz baixa, feita de aço e afeto, tocou o jovem com palavras que queimaram profundamente. Agora é hora. Seja mais que um fugitivo. Seja o fogo que desafia a tempestade. O jovem Apache sentiu os últimos resquícios do medo se evaporarem, sendo substituídos por uma chama incandescente de escolha e determinação. Havia em seu peito um convite à revolução silenciosa que só a coragem ousa temperar. Então, um grito abafado e inesperado irrompeu do breu, quebrando as barreiras do silêncio como se fosse um sinal sagrado. O guerreiro arregalou os olhos, a alma em alerta máximo. A silhueta que avançava não era um inimigo comum, mas uma inesperada promessa, uma sombra que trazia consigo a possibilidade amarga da aliança mais improvável. A pressão das correntes invisíveis que o prendiam começou a ceder, ao passo que a nova presença se firmava, abrindo um caminho onde antes havia muros. O mundo, suspenso na brecha entre o passado e o futuro, mudou de tom e textura, carregado pela respiração fria da mudança. Nos pensamentos do jovem, em meio à confusão de impulsos, nasceu um reconhecimento lento e doloroso. Não podia mais fugir das raízes, nem da urgência de romper os grilhões. A luta estava dentro e fora dele, entre confiar e desconfiar, entre proteger e ser protegido. Na colina distante, o caçador de recompensas assistia, os lábios arqueados num sorriso sutil, ciente de que sua armadilha, por fina e cruel que fosse, servia a um jogo maior que ele próprio. Sabia que o desenlace traria a revelação de segredos, capazes de incendiar as histórias adormecidas da fronteira. O guerreiro, com a faca em punho trêmula, olhou para o jovem e reconheceu aquele brilho, o último vestígio da liberdade que ainda pulsava. A noite se fragmentava em silêncio, sendo um grito abafado entre dentes cerrados, um entrelaçar de destinos tão antigos quanto o deserto. No instante final, o jovem Apache ergueu os olhos para o céu estrelado, que parecia abrir-se longe das correntes físicas e invisíveis.
Em sua alma, uma semente rompeu a terra árida, e em seus lábios, pela primeira vez cheia de vigor e gravidade, ecoou uma sentença que seria seu legado. Nem todos os fantasmas querem ver a liberdade renascer. E ali, na vastidão silenciosa da fronteira, entre a sombra e a luz, a promessa de uma nova era se desenhava. O jovem não era mais prisioneiro, nem mártir. Tornara-se símbolo da coragem que nasce quando o passado é encarado, compreendido e finalmente transcendido. O guerreiro ao seu lado, escudo eterno, sorria, não de vitória, mas de esperança. Juntos, eles iniciaram a caminhada que ninguém mais ousara trilhar. Um caminho duro, sim, mas que carregava no peito a música antiga e renovada da liberdade. Enquanto as primeiras luzes da aurora tingiam o céu, a terra escaldante abria-se em silêncio para acolher a promessa que ninguém poderia apagar. A fronteira nunca mais seria a mesma. O ciclo se fechava finalmente, não pela força das armas, mas pela determinação silenciosa daqueles que ousaram ser mais que sombras nos ventos da história. A saga do jovem Apache e do guerreiro ressoaria para sempre como um farol contra as trevas do silêncio, uma lembrança eterna de que mesmo nas noites mais frias, a esperança pode incendiar a alma da terra.